E aí, tudo bem? Vamos mergulhar de cabeça nessa explicação que vai ser um prato cheio para sua aula de geografia. Hoje a gente vai desvendar a jornada industrial do Brasil. É meio maluco pensar como o país passou de uma sociedade quase que puramente agrária, focada em vender matéria-prima para o exterior, para esse espaço urbano e industrial super complexo e cheio de contrastes que a gente conhece hoje. A ideia aqui é justamente simplificar essa transformação geográfica e histórica e entender como cada etapa dessa evolução acabou moldando as nossas cidades, a nossa sociedade e o meio ambiente. Para organizar nossa conversa e não perder o fio da meada, dividimos o conteúdo em 6 partes rápidas. 1. A herança do café. 2. A indústria de base. 3. Os anos JK e as multinacionais. 4. O milagre econômico e a desigualdade. 5. A desconcentração industrial. E, finalmente, 6. O espaço urbano atual. Olha só, antes da gente entrar nos detalhes, é legal montar um mapa mental rápido na nossa cabeça com a linha do tempo. Tudo começa a ganhar força mesmo lá nos anos 30, na era Vargas. Daí, a gente dá um salto na década de 50 com Juscelino Kubitschek. Avançando mais um pouco, para o final dos anos 60, a gente esbarra no chamado milagre econômico. E, fechando essa cronologia principal, a década de 90 traz a abertura de mercado que redesenhou o mapa do país. Ter esses 4 momentos em mente ajuda demais a conectar os pontos, tá? Ponto 1. A herança do café. Voltando lá para o finalzinho do século XIX e o comecinho do XX, pensa comigo, a indústria não surgiu do nada, não caiu do céu. A semente de tudo isso foi plantada na terra muito rica da agricultura. Todo aquele capital acumulado pelos barões do café paulista precisava ir para algum lugar, precisava ser reinvestido. E, com o fim da escravidão, o país atraiu uma multidão de imigrantes europeus. Essa galera já tinha uma certa experiência operária e acabou formando o nosso primeiro grande mercado consumidor. Junta esse dinheiro, essa mão de obra, mais a infraestrutura de portos e ferrovias que já estavam ali para escoar o café, e pronto, o Sudeste virou o cenário perfeito para as primeiras fábricas. Ponto 2. A indústria de base. Aí chega 1929 e o mundo inteiro toma um baita susto com uma crise global devastadora. O preço do nosso café simplesmente despencou. O que parecia uma tragédia sem tamanho acabou forçando o país a olhar para dentro, rumo à indústria pesada. É aí que entra a famosa substituição de importações. Basicamente, com a quebra do café e o mundo em guerra ou em crise, importar produtos virou um pesadelo. O Brasil foi literalmente forçado a fabricar suas próprias coisas para não depender tanto de fora. Mas convenhamos, erguer uma indústria pesada de aço e petróleo custa muito, muito caro. O capital privado não ia botar a mão no bolso para um risco tão gigante. Quem precisou entrar em campo? O Estado. O governo de Getúlio Vargas assumiu a bronca e fundou empresas estratégicas pesadíssimas, tipo a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Isso foi um verdadeiro divisor de águas, porque sedimentou o Sudeste de vez como o coração econômico do Brasil, o que, por tabela, criou uma dependência enorme de todas as outras regiões. Número 3. Os anos JK e as multinacionais. Dando um salto para 1956, a regra do jogo muda completamente. Juscelino Kubitschek entra com aquele lema super ambicioso de crescer 50 anos em 5. Se lá nos anos 30 quem bancava um maquinário era o próprio Estado, nos anos 50 as portas escancararam para o capital estrangeiro. Foi uma enxurrada de empresas multinacionais se instalando no Brasil. Elas dominaram a produção de carros, de eletrodomésticos e consolidaram São Paulo, especialmente ali na região do ABC, como o grande motor industrial do país. Quarto ponto, o milagre econômico e a desigualdade. Avançando para os anos 60 e 70, ali durante o regime militar, a gente vê um negócio impressionante. O Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, chegou a bater 10% de crescimento ao ano. A infraestrutura de transporte e comunicação voou baixo. Mas é super importante colocar os pingos nos is aqui. Essa expansão toda foi bancada à base de muito empréstimo gringo. E essa conta gerou uma dívida externa gigantesca que a gente ia ter que pagar logo ali na frente. E tem mais. Além da dívida, a gente acumulou um custo social absurdo. Esse crescimento espetacular não foi dividido. O famoso bolo da economia cresceu, é verdade, mas a maior fatia ficou na mão de pouquíssima gente. Só para ter uma ideia, lá em 1989, os 20% mais ricos do país concentravam mais de 67% de toda a riqueza nacional. Foi uma modernização muito acelerada, com certeza, mas que gerou uma concentração de renda brutal. Ponto 5. A desconcentração industrial. Sabe aquela concentração pesada que a gente viu se formar lá no Sudeste? Isso começou a mudar de figura nos anos 90. O mercado se abriu e começou uma verdadeira guerra fiscal entre os estados. As grandes metrópoles do Sudeste ficaram caras demais. O terreno era um absurdo, o trânsito não andava e os sindicatos estavam super organizados.
Daí as indústrias começaram a olhar para outros cantos. Governos do Sul, do Nordeste e do Centro-Oeste começaram a oferecer isenção de imposto, terreno de graça e mão de obra mais barata. O resultado é que as fábricas começaram a pipocar pelo mapa do Brasil afora. Mas calma lá, a gente precisa ler as entrelinhas dessa geografia. As linhas de montagem físicas até viajaram para outros estados, sim. Mas e o poder? Os escritórios centrais, onde as decisões de bilhões de reais são tomadas, onde se decide inovação, esses continuaram concentrados no Sudeste. Ou seja, espalhar a fábrica de tijolo e cimento não significou nem de longe dividir o poder corporativo de forma igual pelo país. E chegamos ao ponto 6, o espaço urbano atual. Toda essa montanha-russa histórica deixou marcas na carne das nossas cidades. O ímã das fábricas puxou milhões de pessoas que saíram do campo num êxodo rural gigantesco. O problema? As cidades não estavam prontas para receber tanta gente do dia para a noite. Sem casa para todo mundo, o crescimento urbano foi rápido e totalmente sem planejamento, causando essa expansão imensa das periferias e favelas que a gente vê até hoje. O mesmo lugar que produzia a riqueza virou um espaço de exclusão para muita gente que construiu tudo isso. A verdade é que pisar fundo no acelerador do progresso cobrou dois preços bem salgados. De um lado, a gente tem o custo social, cidades hipersegregadas, transporte lotado, desigualdade batendo no teto. Do outro lado, o custo ambiental. Para fazer a roda da indústria girar, a exploração foi pesada. Foi floresta indo para o chão, rios inteiros poluídos, solos e minerais esgotados. Uma exploração predatória mesmo. O que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha para uma reflexão final. Depois de décadas colocando a expansão industrial acima de quase tudo, a grande pergunta que fica para o século XXI é: dá para alcançar o desenvolvimento real sem destruir o meio ambiente e sem deixar tanta gente para trás? A resposta para isso é o que vai desenhar não só as nossas próximas discussões, mas o futuro do Brasil. Valeu por acompanhar essa explicação até aqui e que essas ideias rendam excelentes debates na sala de aula.